Olá, bom dia, meu sétimo ano. Eu sou Juliana, sou professora de artes e dou um bom dia aos pais que estão me vendo neste momento, não é? E dou um bom dia a todos. Quero dizer para o meu sétimo ano que eu estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora que essa pandemia passe, não é? Para a gente voltar à vida secular, voltar a termos nossas aulas, nossos encontros para tirarmos dúvidas, né? Nos reunirmos e aprendermos juntos. Né? Enquanto isso, nossos encontros vão sendo assim, seguros, seguros, não é? Virtualmente. Nossos encontros vão sendo virtualmente. Viajei agora, minha gente, desculpa. Então vejam só, peguem o livro de vocês, sentem aí num lugar aconchegante, né, calmo, para aprender um pouquinho nesta manhã, certo? Então vejam só, eu quero que vocês abram o livro na página 145, onde vocês vão ver que é um capítulo novo, não é? É um novo assunto, então preste atenção para aprender, certo? Então vocês vão encontrar aí em destaque grande já, música, dança e teatro na Europa medieval. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do teatro e da dança também, certo? Vejam só, já abriram aí na página 145, então vamos iniciar. Vale dizer a vocês, como vocês já estão cientes disso, vocês já sabem que eu cheguei a dizer em sala de aula, que quando a gente fala em época medieval, a gente lembra da igreja. A igreja, ela tinha o poder, ela estava em alta, certo? Então, toda manifestação artística, fosse dança, fosse teatro, fosse música, a igreja, ela fiscalizava, certo? A igreja tinha que passar pelo aval da igreja para ser liberado. Então, vejam só, por que, professora, a igreja tinha tanto poder? A igreja, além de possuir terras, de possuir tesouros, de possuir dinheiro da época, ela era o representante de Deus aqui na terra. Ela tinha essa representação de Deus aqui na terra. Então, se a igreja existia, Deus estava ali. Então, tudo que dizia a arte tinha que passar pela mão da igreja. A igreja tinha que... Só que vale dizer que nem tudo, tinha alguma coisinha que escapava. E a gente vai iniciar falando do teatro, certo? Então, vejam só, o teatro era totalmente fiscalizado pela igreja. Só que ela não conseguia fiscalizar o pé da letra. Tinha sempre alguma coisa que escapava. E nessas escapadas, surgem os dois tipos de teatros que o livro de vocês vão falar, que é o teatro sacro e o teatro profano, certo? Qual a diferença, Juliana, do teatro sacro para o teatro profano? Vejam só, o sacro está diretamente ligado à religiosidade. Ele era voltado para ensinamentos bíblicos, ele era voltado para ensinamento do amor, do perdão, da compaixão, da caridade. Ele era voltado para ensinar passagens bíblicas, certo? Então, o teatro sacro, ele estava ligado à religiosidade. Já o teatro profano, que nome, né? Profano. Então, vejam só, já o teatro profano, que não era tão profano, ele estava ligado a caráter popular. Imagina, hoje, quando a gente fala em teatro, a gente lembra de quê? Lembra de peças de teatro, algumas pessoas podem até lembrar do Teatro Deodoro, do Teatro Gustavo Leite, né, onde tem vários estilos de peças que são apresentados ali.
na verdade. Então vejam só, o que o teatro profano, que a igreja falava que era profano, estava ligado a caráter popular, coisas do cotidiano, coisas que a população vivenciava. Então ali fazia graça, fazia algo rápido para a população rir, certo? Então também vale dizer a vocês uma curiosidade que o teatro ele não era voltado totalmente para toda a população, para a grande massa. Ele era voltado mais para uma elite, para poucos, certo? Já com o teatro sacro, isso muda. Com o teatro sacro, não. Profano vai mudar, porque as pessoas começam a se apresentar em praça pública, mas a gente vai chegar lá, certo? Então, vejam só. A gente viu agora que temos dois tipos de teatro, não é? Quais são eles? Sacro e profano, sacro e profano, certo? Dois tipos de teatro. Vocês ainda aprendem Libras, ó. 1, 2. Sacro e profano, certo? Então vejam só. Mas, professora, qual a origem do teatro? Como ele surge, né? Então vejam só. O teatro medieval, ele surge por volta do século XII e vai até meados do século XV. Século XII até, vai lá na linha tênue, até o século XV, certo? Então, vejam só. O teatro, ele surge a partir de duas festas muito importantes que vocês conhecem, que eu conheço, que a população em si conhece, que é a Páscoa e o Natal. Ô Juliana, onde era apresentado? Vocês sabem muito bem que peças teatrais, a gente geralmente, quando quer ver uma peça teatral, a gente vai para onde? Para o teatro, não é? Teatro aqui em Maceió temos dois grandes teatros, que é o Teatro Deodoro, temos o Gustavo Leite e temos outros também, certo? Então vejam só que na época medieval, o teatro ele era apresentado nos palcos das igrejas, certo? Os padres, os monges da época e padres também, eles apresentavam esse tipo de encenação dentro da igreja para a população, entendeu? Então ele é baseado em quê? Em duas festas populares, que são o quê? Duas festas religiosas que são populares, que é a Páscoa e o Natal, certo? Páscoa e Natal. Então vejam só, os atores, porque vocês sabem, peça tem que ter ator, né? Então os atores quem eram? Eram pessoas populares, qualquer um podia eu quero ser atriz. Então eu vou lá, vou fazer um teste e vou me apresentar. De forma alguma. Quem eram os atores eram os próprios padres, os monges, os clérigos dali, do mosteiro, enfim, da igreja. Quem tivesse ali, que fosse uma pessoa clérica, uma pessoa religiosa, eles que encenavam essa peça teatral, certo? Então vejam só, vale dizer que também, e uma curiosidade que vocês vão ver a figura já aqui na minha frente, né? Vocês vão ver que com o passar do tempo, essa forma de apresentação ela foi mudando, né? Ela foi se transformando. Então vejam só, as pessoas construíam palcos que eles andavam. Imagina que legal. Mas como é que se constrói um palco que anda? Geralmente esses palcos eram construídos em carroças. Que legal, né?
Um palco em carroças. Olha aí a foto, vocês já estão vendo, já tem um tempinho, não é? Então, vejam só, com o passar dos anos, isso foi expandindo, né? Ô, Juliane, ele vai ser expandido para onde? Ele começa a sair, ele começa a ganhar as ruas, a ganhar as praças, justamente nessas carroças, nesses palcos construídos em cima de carroças, né? E as pessoas iam seguindo e formava aquela procissão, parecia uma procissão, assim. A carroça ia andando e tal, com várias encenações, e a população ia atrás ali, ia do lado ali, todo mundo vendo aquelas encenações legais sendo construídas, certo? Então vejam só, no teatro, assim como lembra que na pintura existem gêneros? Então vejam só, no teatro também existem gêneros que se destacam, certo? Temos o drama litúrgico, os mistérios, os milagres, o auto sacramental e a moralidade, certo? Esses são os gêneros do teatro, certo? Só que a gente também, lembra que eu disse que temos o teatro profano? Então, no teatro profano, o gênero que vai se destacar é a farsa, certo? A farsa, olha, vocês vão ver aí no quadrinho, nesse quadrinho que eu já estou mostrando, vocês podem ver aí que a farsa, ela se destaca no teatro profano, certo? O teatro, ele vai se desenvolver com grandes festas, certo? Que ocorriam em datas religiosas, como o Corpus Christi, certo? O palco, eu já disse a vocês, que era móvel, era um palco móvel, ele se movimentava, certo? Então, vejam só. Ô, professora, e esse tipo de teatro? Esse tipo de teatro, ele existe no Brasil? Ele ainda ocorre? Essa herança medieval, a gente pode encontrar traços dele aqui no nosso Brasil? Aí eu respondo a vocês que sim, certo? Vejam só, em muitas cidades, gente, quem nunca foi ao ver na sua rua ou no seu bairro uma ensinação da Paixão de Cristo? Quem nunca foi? Tenho certeza que os pais de vocês já foram. Eu já fui ver, acho lindo, choro horrores, assim. É bem emotivo, não é? Então, vejam só. Em muitas cidades são ensinadas formas dramáticas religiosas, como peças em estilos semelhantes ao esboço medieval. Semana Santa, ela é uma verdadeira lembrança, ela traz uma verdadeira lembrança daquela época para nós, certo? A Paixão de Cristo, quem é que nunca viu na TV a Paixão de Cristo daquele lugar em Pernambuco, da Nova Jerusalém, que as pessoas, elas saem de uma cena correndo para ir pegar outra cena lá na frente e ocorre aquele movimento, as pessoas se locomovendo para ver a cena em que Judas traz Jesus Cristo, aí lá na frente elas correm para ver a cena da crucificação, entenderam? Então isso é uma herança do teatro sacro, que a gente pode ver hoje, o teatro ao ar livre, certo? Então
Outra forma de teatro medieval é, é uma peça, é um autor que eu amo muito, que se chama Ariano Suassuna. Vocês podem encontrar aí na página 149 a foto dele, mas eu vou mostrar aqui para vocês verem quem é ele, certo? Então vejam só, Ariano Suassuna é o autor, gente, para quem não conhece, quem ama aquele filme aqui, ó, vocês vão ver aqui agora, O Alto da Compadecida. Não é? Ele é o criador do Alto da Compadecida. Então, o Alto da Compadecida, tudo bem que a gente vê em forma de filme, mas imagina aquilo sendo encenado na rua, que legal. Ou em cima de um palco, como muitas pessoas já fizeram, grupos escolares e tudo, já ensinaram a peça de Ariano Suassuna. Então, o Ariano Suassuna, ele é considerado, vejam só, ele, ele é um escritor, poeta, autor do teatro, ensaísta e professor pessoense e criador do Alto da Compadecida. Então, veja só, uma das obras-primas da literatura nacional. O livro com o qual Suassuna ganhou bastante visibilidade é inspirado, em particular, pela cultura popular da região Nordeste, sobretudo pela literatura de cordel e pela tradição católica e barroca brasileira. Então, vejam só, Suassuna, ele se destaca no espaço teatral, vejam só, e vale dizer que o legado que ele deixou nada mais é do que teatro medieval, certo? Então vejam só, por meio da apropriação literária de elementos regionais com características universais, Suassuna, ele constrói uma narrativa rica, gente, que resgata elementos regionais e o combina com o estilo medieval, certo? Ele vai combinar com o estilo medieval dos autos, certo? Os autos é aquela locomoção que eu falei a vocês, dando correlacionamento nordestinas aos elementos dos sacramentos do batismo, matrimônio, unção de enfermos, penitência, entre outros. Assim ele vai brincar, por exemplo, com o batismo de um cachorro, que vocês já viram muito bem aí, não é? Que eu tenho certeza que já assistiram o Alto da Compadecida. Se não assistiu, indico nessa quarentena vocês assistirem, certo? Com a unção de cangaceiros, sempre seguindo os interesses de quem encomenda os ritos. Fazendo uma crítica social, ele faz uma crítica social e bem-humorada, certo? À igreja, aos políticos e à elite de forma geral. Então, vejam só. Suassuna, ele é considerado, certo? A linha, as obras que ele nos traz, que nos deixou, né? Que ele já é falecido. As obras que ele nos deixou, ela é considerada teatro medieval, certo? Não só ele, como a peça A Paixão de Cristo, o nascimento, a morte, enfim, de Cristo que a gente acompanha, é herança medieval, certo? Então, nossa aula, ela vai ficando por aqui, certo? Nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês a música e a dança, vocês vão gostar muito, vamos escutar vários ritmos musicais, certo? A herança que os nossos antepassados
ele nos deixou, certo? Vamos escutar alguns ritos e vamos ver alguns tipos de dança também, certo? Então é isso. Bom dia. A atividade de vocês. Vocês vão lá na página 155 do livro de vocês, certo? E responde só a questão número 1, certo? Eu vou colocar tudo na descrição certinho para vocês darem uma olhada. Vocês vão responder a questão número 1, certo? E vão tentar realizar uma atividade extra que eu vou colocar tudo certinho